eu vou falar de dois poetas que eu penso o quanto o legado poético deles nos possibilita um diálogo com a realidade de hoje, como se explica o mundo que estamos vivendo através de poesias escritas há mais de, algumas delas há mais de 100 anos, mais de 300 anos. O primeiro desses poetas é Gregório de Matos, poeta nascido na Bahia, nasceu em 1636. Gregório de Matos foi um dos mais contundentes poetas que nós tivemos em nossa literatura, além de ter sido um cronista da sua época implacável. A sua poesia podia ser tanto uma poesia amorosa, quanto uma poesia religiosa, como uma poesia agressiva, violenta contra todos e contra todos. Na sua poética, ele não era um sujeito de voz única, se multiplicou para dar voz a tantas inquietações que ele trazia. Gregório atuou em um período que chamamos de barroco. Esse período histórico é um período em que o homem é confrontado diante a sua dúvida entre uma vida entregue nas mãos de Deus ou uma vida em que você seja o autor dessa vida, em que você se coloque como um maestro da sua existência. Então, Gregório, ele reflete essa contradição do homem barroco em ser livre, mas ao mesmo tempo ter sua vida tutelada por um Deus, por uma fé, tutelada por uma religião, e essa religião era a Igreja Católica, que era a igreja oficial do Império Português, porque quando ele nasce no Brasil, o Brasil ainda pertence a Portugal, e esse período barroco marca esse confronto e conflito do homem para consigo mesmo. Eu estou falando homem porque naquele período a literatura era feita basicamente por homens. Então o barroco ele vai de 1570 a 1730. E nesse período a agonia desse homem barroco é essa dualidade, essa perspectiva de ser livre, mas saber que em algum lugar a sua liberdade era vigiada por um Deus, que era um Deus severo, que iria lhe cobrar caro pela sua liberdade. Esse cobrar caro era não ter a salvação da alma. Então, o homem barroco ele vive nessa linha, né, nessa dualidade de ser e não ser livre, de ser um homem de fé e, ao mesmo tempo, ser um homem como Gregório, dado às devassidões, o que hoje seria chamado até de imoral. Não por acaso ele foi profundamente odiado no seu tempo e até expulso do Brasil. Eu selecionei aqui uma primeira poesia que serve como essa exposição aqui é para nós fazermos uma ligação entre o ontem e o hoje, como essa poesia dele, chamada A Cidade da Bahia, serve como uma crítica mortal aos governantes de hoje, não só no tempo dele. Diz assim, é um soneto: a cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha.
não sabe governar sua cozinha, e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para a levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras dos mercados, todos os que não furtam, muito pobres, eis aqui a cidade da Bahia. Podemos observar aqui, nesse soneto, no primeiro quarteto, ele massacra os políticos de então e serve para de hoje, né? Incompetência política de quem não sabe governar a própria vida e quer governar a nossa. É um diálogo perfeito entre passado e presente. Quantas vezes a gente não tem a sensação de que há pessoas sem habilidade nenhuma para governar uma cidade, um país, um estado, uma instituição, mas aquela pessoa tem em suas mãos as vidas, os destinos de milhares, de milhões de pessoas. E não era diferente no tempo de Gregório. Ou seja, a questão política nem sempre é pelo talento e pela capacidade, mas por um jogo bem articulado de poder que leva algumas pessoas a cargos importantes e que elas não têm a mínima condição de estar ali naquele lugar, né? A cada canto um grande conselheiro, aqui é uma ilusão dele, né? Um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha, nossa casa, nossas propriedades, não sabe governar sua cozinha e pode governar o mundo inteiro. É um drama terrível, e como podemos observar pela essa poesia que vai se perpetuando ao longo do tempo. É como se o posto político, os cargos políticos fossem hereditários, tanto no que tem de melhor, tanto quanto que tem de pior. E no segundo quarteto, ele ataca a população, né? Em cada porta, um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha, para levar a praça ao terreiro. Enquanto somos governados por um bando de incompetentes, a população se distrai com futilidades. Na época dele, eram os que ficavam nas portas, tomando conta da vida dos outros. Hoje, enquanto vai se desgovernando a sociedade, as pessoas estão aonde? Na internet, vendo os piores tipos de vídeos, no WhatsApp, no Twitter, não aproveitando o que há de bom nessas redes sociais, mas se alimentando de lixo, da vida alheia que nada vai nos somar e levar para lugar nenhum. E aqui o Gregório, na época dele, ele faz esses dois quartetos. Primeiro, a tragédia de sermos governados por gente incompetente, que não sabe governar a própria vida, e logo depois o retrato da sociedade da época, que não estava nem aí, que não se preocupava com isso. No primeiro terceto, ele fala: muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Aqui ele mira nos mulatos, nos negros, e em uma visão que seria entendida hoje como racista, ele coloca em xeque até a servidão do negro em um viés, e dos mulatos, como se eles fizessem aquilo por querer. Então, é uma visão distorcida, porque, ao contrário das pessoas que são colocadas no primeiro quarteto do poema, os pobres, os mulatos, eram reféns de uma situação, muitos deles, e que não tinham como se libertar daquilo. E, no entanto, também ele não fala na lira dele, mas muitos negros nesse período aí, e os mulatos, como ele fala, se rebelaram da situação que estava ali, não eram só passivos. Mas embaixo, no último terceiro, ele fala:
estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres, eis aqui a cidade da Bahia. Aí ele termina generalizando toda a balbúrdia, né? Atacando o mercantilismo, atacando a relação entre trabalho e roubo, colocando isso em dúvida, né? Fazendo crer que o povo era massacrado também, e ao mesmo tempo que era, digamos, possibilitava a manutenção daquela situação terrível. Então, nessa poesia satírica, o poeta se coloca como um cronista, alguém que está olhando de fora, como se ele não fizesse parte disso, como se ele não tivesse ali usufruindo também, de alguma maneira, daquelas coisas. Mas o que é interessante é que, tantos anos depois, séculos depois, você pode encaixar essa poesia, tragicamente, nas nossas relações cotidianas. Não foge muito ao que nós enxergamos por aí. Aqui, o poeta, obviamente, não tinha essa intenção, que é um soneto bem construído, é uma obra de arte, de ser um jornalista, porque a arte que é apenas jornalística, a poesia que é apenas um monte de vamos dizer assim, como está em moda agora, de prosa rimada, com o tempo ela tende a desaparecer. O que fica aqui são essas contradições. O poeta como digamos assim, um pré-anarquista que coloca toda a sua criatividade literária a serviço de uma desconstrução de uma sociedade. E essa sociedade, obviamente, vai ficar muito aborrecida com esse poeta, porque ele mostrou os pés de barro dessa sociedade, ele mostrou o quanto essa sociedade é nociva para si mesmo e para a cidade da Bahia, que no período dele ali era o espelho do país, do Brasil. Eu selecionei outra poesia aqui, que eu gosto muito, deixa eu pegar aqui, que vai falar mais propriamente dito, assim, da parte que eu mais gosto no Barroco, que é a eterna dualidade de como as pessoas viviam com suas angústias, com seus medos, seus desenganos, e como o poeta se colocava diante disso, diante essa contradição entre uma vida que se mostrava transitória e que apontava para um possível, digamos assim, paraíso, se você se permitisse uma vida regrada. Mas uma vida regrada nesse período significaria você se anular de todas as questões terrenas e devotar a sua vida a uma fé que era uma barganha. Eu me esforço para ser uma pessoa boa, em contrapartida, seja lá o que significa essa coisa, ser uma pessoa boa, em contrapartida eu vou ganhar a salvação da minha alma. A outra poesia que eu vou ler, e nós vamos falar um pouco sobre ela, chama-se Inconstância dos Bens do Mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância.
Esse poema ele resume de maneira quase angustiante o pensamento do homem barroco, a instabilidade emocional, as incertezas com o dia que virá. Belos, de Gregório de Matos, é um soneto que mostra a transitoriedade da vida e como ela é pequena diante da grandeza da própria natureza, da própria condição de se estar no planeta. Quer dizer, você está aqui, mas existe toda uma coisa grandiosa e sua vida é rápida, tão tão passageira como nascer e se pôr do dia. Ele fala no primeiro quarteto: nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristeza a alegria. Todas as coisas que nós contemplamos como bela, o dia, a luz, as alegrias, a formosura, tudo acaba, tudo é destruído, enfim, tudo passa, nada fica, é um engano. Se hoje eu sou feliz, amanhã serei profundamente triste. Tudo é arrebentado pela própria correnteza da vida. E ele se questiona no outro quarteto: porém, se acaba o sol porque nascia, se formosa a luz, é porque não dura. Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Aí aquela coisa: por que então me ofereces, sabe, o sol, a luz, a beleza? Por que eu tenho tudo isso, se tudo isso é passageiro, se tudo isso vai acabar? É como um grito assim de, eu tenho tudo isso e estou aqui, e depois eu vou ficar sem nada. É um estado de quase perversidade. O oferecimento da vida, ao nascer, ao contemplar das belezas, mas isso é tão rapidamente destruído, isso é tão rapidamente vivido. Aqui o conflito do homem barroco, que também é, nos dias de hoje, nosso intenso conflito. Você observa hoje o desespero pela busca da beleza eterna, o tanto de cirurgias plásticas, de maquiagem, remédios milagrosos, a ciência prometendo que as pessoas viverão 120 anos. Tudo isso nos remete ao barroco, essa tentativa desesperada de prolongar algo que ao fim será perdido. É uma batalha perdida. A morte e o fim trágico vai se impor à existência. A beleza ela vai acabar, não importa quantas plásticas, quantos remédios, as pessoas vão envelhecer e vão posteriormente morrer. E essa agonia, esses questionamentos que o poeta vai fazendo aqui na inconstância dessas coisas. É um ir sempre em direção ao caos. Ele: por que então me deste tanta beleza para depois tomar e se acabar de coisas, se acabar de maneira terrível? E aqui: mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê a constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Termina de maneira, assim, avassaladora esse soneto, nesses últimos 2 trecetos. A firmeza somente na inconstância. Só as coisas que são inconstantes duram, permanecem, e a inconstância é destruir com a nossa ilusão. A velhice, a transitoriedade da juventude para a velhice, para a morte, a inconstância, o fluir da vida, isso sim é para sempre, e é impossível a gente parar esse fluir da vida. E começa o mundo, enfim, pela ignorância. Começamos a viver pela ignorância, todo mundo a descobrir, todo
um mundo a ser entendido e a nossa ilusão de que vamos compreender, enfim, tudo, mas as inconstâncias das coisas vão mostrar para todos nós que somos ignorantes até o último momento da nossa existência, porque sempre vamos ficarmos reféns de mistérios, e o único mistério que não existe na existência é a inconstância da própria vida. E essas são as contradições de um homem barroco e as angústias que hoje observamos. Na política, o escárnio da incompetência gerenciando a vida de milhões. Na nossa vida particular, em nossas vidas, o desespero para perpetuar algo que não vai ser perpetuado, que é a própria vida, ou a beleza, ou as coisas que nós temos. A vida, ela é indiferente ao que eu sou, o que eu represento, ao que você é, o que você representa, e a angústia de querer parar isso, que impor um status social que nos diferencie, só vai funcionar momentaneamente, porque logo ali adiante, a vida, a inconstância das coisas, como escreveu Gregório de Matos, ela vai nos nivelar pela noite pavorosa e escura do fim da existência. O barroco é belíssimo esse período, porque ele vai nesses conflitos, nessas angústias, nessa doída certeza de uma existência e sua luta para permanecer perdida, essa relação entre o sagrado e entre o profano, o desejo de viver loucamente essa vida sem rédeas e sem freios, e ao mesmo tempo a possibilidade de que, se eu vivo uma vida regrada, generosa, possa até ganhar a vida eterna. Eu escolhi outra agora, para terminar, de Gregório, uma poesia que mostra esse conflito também entre o sagrado e o homem que quer ser livre. A poesia chamada A Jesus Cristo, Nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não mais uma vez, esqueci aqui como perdi o ritmo. A Jesus Cristo, Nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto um pecado, abraçar-nos sobeja um só gemido, abrandar-nos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queiras, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Nesse poema, todo o drama, toda a angústia do homem, seu conflito com Deus e seu assumir-se pecador e tentar, com jogo lógico, fazer com que Deus o perdoe toda vez que ele cometeu algum pecado. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, de vossa piedade me despido. O sujeito assume que é um pecador e já bota Deus contra a parede. Não é porque eu perdi, que eu pequei, que vou perder a sua piedade. Porque quanto mais tenho delinquido, vós tenha a perdoar mais empenhado. Olha que bonito.
o eu lírico aqui de Gregório grita, né? Quanto mais eu sou pecador, aí é que Deus tem que me salvar, aí é que Deus tem que me conduzir para um lugar melhor, aí é que Deus tem que me santificar, porque só os pecadores como eu, assumidos, é que merecem realmente a salvação, né? Porque quanto mais tem eu delinquido, mais vos tem Deus a perdoar, mais empenhado. Se basta vos irá tanto um pecado e abrandar-nos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Olha o que ele faz aqui com Deus, um jogo lógico. Se Deus ficou tão ofendido pelo meu pecado, é aí mesmo que ele tem que me perdoar. Aí é que ele tem que ficar orgulhoso de me passar a mão na minha cabeça. Porque quanto mais pecador eu sou, mais a divina bondade de Deus tem que se realizar sobre minha vida. Se uma ovelha perdida e já cobrada, quer dizer, encontrada, recuperada, glória tal prazer, tão repetindo, vos Deus, como afirma a sacra história que ele evoca um trecho bíblico em que o pastor, colocando as ovelhas no curral, conta as ovelhas e percebe que faltou uma e sai para ir buscar aquela ovelha. Ele se compara a isso, se estão lá salvas, então que fiquem lá, mas vá atrás de mim, porque eu sou ovelha pecadora, eu mereço ser salvo. Eu sou, Senhor, ovelha desgarrada, cobraia, e não queiras, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. E ele aí termina com outro jogo lógico. Se ele é essa ovelha perdida, pecadora, degenerada, e se Deus não for salvá-lo e não perdoá-lo, é Deus que vai perder a glória, não ele. Deus perde a glória quando não salva um pecador. Deus perde a glória quando dá as costas para alguém que está atolado até o pescoço ao pecado. Ou seja, na visão do poeta, a grande missão divina é perdoar os pecadores, não importa quantas vezes esses pecadores cometam seus pecados. Esse é o homem barroco, esse é Gregório de Matos, e esse é o poeta que tem diálogo com os dias de hoje. Porque o que não falta também nestas nossas horas são pessoas pecadoras que sempre estão a bater nas portas do divino para pedir perdão e continuarem pecando e pedindo perdão, porque sabem que Deus é bondoso e misericordioso. E ninguém disse isso mais belo e mais bonito que Gregório de Matos nos seus conflitos barrocos. Outro poeta que vamos ver agora e que é essencial também para esses dias é Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, um poeta nascido na Paraíba, um poeta que escreveu de maneira angustiante uma poesia diferente de tudo que já foi feito em termos de poesia no nosso país. Um poeta de uma verve agressiva, de uma poesia contundente, de uma poesia que não pede nenhum tipo de misericórdia, uma poesia impactante e que, ao contrário do barroco, leva a existência apenas, entende a existência apenas na sua vida hipermaterialista. Então, Augusto dos Anjos, ele nasce em 20 de abril de 1884. E ele morre muito jovem, ele morre aos 30 anos de idade na cidade mineira de Leopoldina. A sua poesia é um legado
de grandeza artística, da necessidade de uma reflexão sobre a nossa condição humana. É também um exemplo de que, mesmo que se ninguém, em primeiro momento, dê a mínima pelo que você faz, mesmo com sucessivas derrotas, você deve continuar seu caminho, defender as ideias que você acha que são importantes, se essas ideias não vão machucar ou ferir pessoa alguma. E foi o que Augusto dos Anjos fez. Em primeiro lugar, sua poesia foi rejeitada por quem leu, mas lentamente o povo do Nordeste foi o seu primeiro leitor. O povo nordestino não deixou que sua poesia fosse esquecida, e lentamente ele foi ganhando o país, e hoje é um dos poetas mais lidos. Ele se encaixa no que chamamos de pré-modernismo, ou seja, um pouco antes da década de 20, quando já estava em voga o modernismo. Ele morre 8 anos depois, de 1922, que foi quando aconteceu a Semana de Arte Moderna. Mas, ao lado de Manuel Bandeira, se ele fosse colocado na Semana de Arte Moderna, ele seria... Os dois seriam as grandes estrelas. E, para mim, poeticamente, eles são os dois grandes personagens desse período. E se o Augusto ele fosse naquela semana, ele pudesse ter ido na Semana de Arte Moderna e lesse um dos seus poemas, aí São Paulo desabaria, porque eles não tinham noção da revolução solitária nas letras que Augusto fez anos antes sozinho. Eu vou ler uma poesia dele, chamada O Lázaro da Pátria. Filho podre de antigos goitacazes, em qualquer parte onde a cabeça apunha, deixa as circunferências de peçonha, marcas oriundas de úlceras e antrazes. Todos os sinocéfalos vorazes cheiram seu corpo. À noite, quando sonha, sente no tórax a pressão medonha do bruto embate ferro dos tenazes. Mostra aos montes e aos rígidos rochedos a hedionda elefantíase dos dedos. Há um cansaço no cosmos, anoitece, riem as meretrizes no cassino, e o Lázaro caminha em seu destino para um fim em que ele mesmo desconhece. Perceberam o quanto é contundente, o quanto tem imagens aterradoras? Há um cansaço no cosmos. Ele descreve um personagem terrível, grotesco, e esse representa essa pátria, né? Como se fosse um retrato de um país em decomposição. Ele mostra essa impossibilidade de sucesso da vida que foi tomada pela putrefação. No caso aqui, o sujeito ainda vivo, sendo carcomido, destruído, essas imagens podres, colocando a existência, o corpo humano em uma condição terrível de existência. Vamos ver outro aqui. Tem um poema chamado Soneto, e ele diz assim: tem uma dedicatória. Ao meu filho nascido morto, com 7 meses incompleto, em 2 de fevereiro de 1911.
Agregado infeliz de sangue e cal, fruto rubro da carne. Vamos mais uma vez. Agregado infeliz de sangue e cal, fruto rubro de carne agonizante, filho da grande força fecundante, de minha brônzea trama neuronial, que poder embriológico fatal destruiu com a sinergia de um gigante, em tua morfogênese de infante, a minha morfogênese ancestral, poção de minha plásmica substância, em que lugar irás passar a infância, tragicamente anônimo a feder? Ah, possas tu dormir, feto esquecido, panteisticamente dissolvido na nominalidade do não ser. Observaram? Até descrevendo a morte de um filho, ele reduz a pura existência materialista. Não há salvação para o rosto dos anjos. Começamos como fruto de uma união de bactérias, gases, e terminamos podres, devorados pela terra. Eis o resumo da existência da vida para o gosto dos anjos e das nossas relações sociais. O gosto dos anjos é a negação da vida como estrela. Para ele, a existência já nasce fadada ao caos. Agora imagine nos dias de hoje, com essa onda de misticismo, de aulas de como nos tornarmos pessoas melhores, de como aproveitarmos a grandeza da essência divina de quem somos. Essa ideia de conexão com o cosmos. Imagine essa arte de hoje que nada aponta para questões mais sérias a não ser a diversão da plateia. Imagine tudo isso hoje com um poeta desse recitando na TV em programa matinal. Nunca você verá. Impossível. Para ser poeta que recita na TV às manhãs, tem que ser aquela poesia pueril, cheia de adjetivos delicados. Augusto dos Anjos era o contrário disso. Augusto dos Anjos domava os demônios internos da sua existência e transformou tudo em poesia e jogou para a eternidade um relato corajoso do que talvez nós realmente sejamos. Um monte de carne falante e breve um monte de carne podre. Vamos mais um. Augusto tem a poesia dele se resumiu a um livro, mas é tão denso que parece que ele escreveu dezenas de livros. É um caso realmente raro. Vamos ver aqui, ele tem alguns poemas longos que não é possível dar. Tem um aqui que ele fala o martírio do artista, talvez falando de si próprio. Vamos ver. Arte ingrata, e conquanto em desalento a órbita elipsoidal dos olhos lhe arda, busca exteriorizar o pensamento que em suas fonteais... vamos de novo, né? Augusto merece uma leitura... É que tem algumas palavras difíceis de ler na obra de Augusto. De novo. O martírio do artista. A arte ingrata, e conquanto em desalento a órbita elipsoidal dos olhos lhe arda, busca
exteriorizar o pensamento, que em suas frontais células guarda. Tarda-lhe a ideia, a inspiração lhe tarda, e ele, a tremer, rasga o papel violento, como um soldado que rasgou a farda no desespero do último momento. Tenta chorar e aos olhos sente enxutos, e como o paralítico que a míngua da própria voz e na que ardente o lavra, febre de em vão falar com os dedos brutos, para falar puxa e repuxa a língua, e não lhe vem à boca uma palavra. O desespero, a agonia para produzir, e essa produção não vem. Certamente o poeta falou de si mesmo, né? A inspiração lhe tarda, e ele, a tremer, rasga o papel violento como um soldado que rasgou a farda no desespero do último momento. Essa luta para escrever, essa batalha consigo mesmo, para colocar no papel as inquietações que estão guardadas na sua cabeça, mas ele não consegue materializar. Nos tempos de hoje, que a leitura e a escrita estão tão desprestigiadas, fico imaginando, né, como seria difícil hoje um artista escrever dessa maneira, com essa dramaticidade, essa busca para realizar o seu trabalho, e ele ficar preso ali no desespero de uma folha de papel em branco, o apego à palavra, o desespero para escrever. Então, se você se sente assim, se você se sente para qualquer coisa na sua vida, sabe, não só na literatura, e você se angustia porque não conseguiu fazer, saiba, você nasceu para fazer aquilo, que quanto mais angústia causar para realizar algo, no fundo, você vai realizar quando conseguir coisas maravilhosas, como o nosso querido Augusto dos Anjos. Então, é assim que a poesia ela traz um diálogo entre décadas e séculos. Se você faz algo com muita precisão, se você se comporta como um soldado na guerra que é aborrecido pela não conseguir fazer a batalha, rasga a farda, você vai produzir algo de interessante. Augusto dos Anjos, nos ensinando o quanto o apego a determinadas coisas também é exemplo do mundo barroco. Não vai nos levar a lugar nenhum. Eu usei para ler as poesias 2 livros. Esse aqui, Toda a Poesia, que tem um estudo crítico de grande poeta, Ferreira Goulart. E esse aqui, Clássicos Comentados, Poemas de Gregório de Matos, que tem comentários de Antônio Sonseverino. Então, 2 bons livros que eu usei como base de leitura. É isso. Essa live não tem um propósito de ensinar nada a ninguém, de oferecer nada a ninguém. Além de tudo, um prazer falar de poesia, e também é um exercício da minha profissão, do meu estar presente no mundo. Quando eu me formei, minha mãe disse: está se formando em professor, nunca fez mal a ninguém. Então, muito obrigado a você que assistiu, a você que não assistiu. O que interessa é meu estar no mundo. Poesia ontem e hoje.